Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Machado e hoje eu trago aqui a resolução comentada de uma questão do vestibular da URGS, agora de 2026, certo? É uma questão que trata sobre transformações gasosas, ok? Ó, a questão está aqui então, conforme vocês podem ver, tá? Ela apresenta um diagrama pressão na vertical, volume horizontal, e ele fala, na questão fala que nós temos ali, pessoal, duas transformações gasosas de um gás ideal, certo? Inicialmente nós temos, conforme a gente pode ver aqui no gráfico, uma transformação de A para B, né? E depois a gente tem a segunda transformação de B para C. Tá? Ele fala que a temperatura inicial, a temperatura do gás no estado A é 300 Kelvin, e a pergunta é, quanto vale a temperatura lá em cima, tá? No estado C, ou seja, quanto é que vale a temperatura quando o gás chega no estado C. Bom, pessoal, como a gente vai resolver essa questão aí? Bom, primeiro aqui eu tenho a ideia gráfica do que o problema nos traz, tá? Então recapitulando aqui, então nós temos aqui nesse eixo vertical aqui a variação, o que acontece com a pressão, né, durante o processo, durante a transformação do gás, tá? Nós temos aqui, pessoal, ó, o que acontece com o volume. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Percebam, nós temos estado A e estado B, então aqui nós temos uma transformação, posteriormente B para C, uma segunda transformação. Bom, pessoal, na verdade, muitos alunos ficam em dúvidas, né, qual é a forma, qual é o processo que a gente vai utilizar ali para resolver essa questão. Até mesmo porque a gente pode categorizar e pode verificar o seguinte, ó, de A para B, a gente tem uma transformação em que, repara, olha só, a pressão permaneceu constante, né, então é uma transformação isobárica, né. Posteriormente, nós temos de B para C uma transformação, se a gente cuidar aqui, ó, em que o volume permanece constante, né? Então, uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica, como vocês quiserem, tá? E aí a gente pode pensar num primeiro momento que a gente vai ter que trabalhar com dois processos, A para B, B para C. Bom, mas eu posso dizer uma coisa, não precisa, tá? O que acontece, prezados, é que sendo esse um gás ideal, a gente pode olhar o seguinte, no ponto A, tá? A gente tem aqui como conhecido as três variáveis de estado, tá? Quando a gente precisa, digamos, identificar um gás, ou seja, né, a gente precisa conhecer as três variáveis de estado, ou seja, pressão, temperatura e volume. E o programa nos fornece essas três informações quando a gente fala aqui do estado A, tá? E, pessoal, o que acontece é o seguinte, ó, não aparece no problema isso, mas só para relembrar, tá, um pouquinho, aqui, gente, ó, quando nós temos aqui um gráfico de pressão por volume, tá? Aqui não aparece, mas nós temos aqui, prezados, ó, uma linha, tá? Que na verdade é uma curva chamada hipérbole, tá? E essa linha a gente chama de isoterma. Então aqui, prezados, ó, sobre essa linha aqui, ó, tá? A gente tem a temperatura de 300 Kelvin, que é justamente aqui a temperatura do estado A. Aqui, ó, em cima, a gente tem uma outra isoterma, onde a gente tem justamente a temperatura do estado C, tá? Obviamente, não precisa utilizar essa linha para resolver o problema, mas só para relembrar, inclusive, para outras questões, para futuras questões. Então, qualquer processo que ocorra aqui sobre essa linha é um processo isotérmico, né? Que não é o que está acontecendo aqui, tá? Idem para essa linha aqui. Bom, tudo bem. Mas a questão é, prezados, quando a gente olha para o estado A, a gente percebe que nesse problema, o estado final do gás é o estado C. Então, a gente pode simplesmente analisar, tá, o que está acontecendo de A para C. Tá? E quando a gente percebe de A para C, a gente verifica aqui no estado A, então, de novo, uma pressão, um volume e uma temperatura. Quando nós olhamos para o estado C, a gente verifica uma outra pressão, um outro volume e uma outra temperatura. Então, pessoal, o que acontece é que de A para C, as três variáveis de estado modificam. Portanto, não existe nenhum processo constante ali. Então, nesse caso, a gente pode utilizar, deve, aliás, a equação geral dos gases perfeitos, tá? Que, na verdade, ela é representada assim, ó. Se eu pegar o ponto A, eu tenho pressão em A, volume em A, temperatura em A, tá? Olhando para o ponto C, tá? Eu tenho aqui a mesma ideia. Então, eu posso simplesmente olhar de A para C, o que vai fazer com que eu resolva muito mais rapidamente, tá? E de forma muito mais fácil essa questão, ok? Bom, o que a gente percebe aqui também, né, é que a temperatura foi dada em Kelvin, isso é um cuidado que a gente tem que ter nessas questões de gases. Quando a temperatura é dada em Celsius, a gente precisa converter ela, sempre que a gente for utilizar a temperatura nas formas de transformação gasosa, tá? A gente tem que utilizar em Kelvin, tá? Pressão aqui e volume tudo ok, a gente pode manter essas variáveis ali. Então, assim, ó, pressão no ponto A, nós temos aqui 3, volume em A, nós temos 2, sobre a temperatura em A, que é dado 300 Kelvin.
Pressão em C, olha aqui, ó. C, pressão é 6 atm. Volume em C, aqui, ó, seria 6 litros sobre a temperatura em C que a gente quer achar. Como entramos em Kelvin aqui, a temperatura vai sair em Kelvin também, tá? Então nós teremos aqui, prezados, ó, 6 sobre 300, que é igual a 36 sobre temperatura em C. Aqui a gente pode simplificar, ó, dividir por 6 aqui, dividir por 6 aqui, prezados. Nós teríamos aqui, ó, 1 sobre 300 é igual a 6 sobre temperatura em C. Multiplicar isso aqui cruzado, a gente vai ter que a temperatura em C é igual a 6 vezes 300, que vai dar 1800 Kelvin, tá? Que é justamente essa temperatura aqui, 1800 Kelvin, temperatura do gás no estado C, tá? Portanto, ali, alternativa D. Certo, pessoal? Então, se gostou do vídeo, curte, tá? Aproveita também para seguir o canal e agradeço aí a atenção de vocês. Um abraço a todos.